Olá pessoal, sou o professor João Carlos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a partida direta de motores elétricos utilizando os contatores. Vou utilizar o contator da Schneider e a sinalização de como faz essa operação, utilizando o método do disjuntor motor e do contator. Bom, meus amigos, vou mostrar para vocês aqui o contator magnético. Uma chave desconhecida esse nome, contator magnético. Mas olha só, isso significa uma chave para motores elétricos, uma chave trifásica. Ele tem uma grande vantagem, pode ser comandada à distância, pode ser comandada por qualquer tipo de sistema e é uma chave de grande potência para chavear motores. A maioria dos eletricistas conhece esse tipo de chave. Esse contator meu magnético aqui, ó, ele é Schneider e aqui eu tenho a sua categoria, ou seja, a sua especificação. LC1 E2510E, mas vamos ver o que significa isso. Em primeiro lugar, eu tenho aqui a alimentação, quer dizer, todo contator de potência, ele vai ter a entrada da potência trifásica, que é numerada pelos números 1, 3 e 5, que corresponde à linha 1, linha 2 e linha 3. Da mesma forma, eu tenho a saída para o motor, que é numerado com os números 2, 4 e 6, que representa T1, T2 e T3. Então aí é onde eu vou fazer o chaveamento do motor. A especificação do contator geralmente vem escrita nele. Então observe o seguinte, LC1 E2510. Esse 10 significa o número de contatos auxiliares. No caso aqui, ó, dois algarismos. O primeiro algarismo representa contatos abertos, NO. O segundo algarismo, contatos fechados, NC. Digo de passagem que NO é normal em open e fechado é normal em close. Isso é a normalização, a globalização. Todos os contatores vêm com essa designação. Então aqui eu tenho LC1, 25 amperes, um contato NO, normal e open. Agora eu tenho também uma indicação do modelo do contator e aqui eu tenho o contato chamado de selo. Observe que esse número 13 e 14, que são os contatos auxiliares, 13, 14. Muita gente pergunta, não, por que 13, 14? Mas é fácil de explicar. Porque o primeiro algarismo indica a posição física do contato e o segundo algarismo significa a função do contato. Então, nesse caso, esse é o primeiro algarismo, 1 em 1. E os 3 e 4 significa que ele é um contato aberto. Então, todo contato NO termina em 3 e 4. Esse é o motivo do 13 e 14. Se tivesse mais um contato aqui, seria 23, 24, mais um seria 33, 34. E se fosse contato fechado, seria 21, 22, segundo contato, 1 e 2 fechado, ok? Aqui, ó, novamente eu tenho o contator e é importante falar aqui a respeito dessa situação que está escrita aqui, ó. AC3, motor de indução em regime contínuo. Bom, o que significa AC3? Que o motor vai trabalhar em corrente alternada. O que significa o 3? Que é a terceira colocação do regime, ou seja, nós temos AC1, AC2, AC3 e AC4. O que significa o regime contínuo? É quando o motor trabalha ligando, fica um determinado tempo energizado, funciona um determinado tempo e desliga. Diferente do regime AC4, que é um regime intermitente, por exemplo, reversão contínua, frenagem contra corrente e outros tipos de situação. Então, nesse caso, esse motor é especificado para esse regime AC3. Então, a corrente que vem escrita no contator vem escrita pelo regime AC3. Por exemplo, o primeiro contator aqui, ele é de 6 amperes. O segundo contator, ele é de 9 amperes, esse contator que está aqui, ó. O terceiro é de 12 amperes. O quarto, de 18 amperes. E o quinto de 25 amperes. Então, esse contator trabalha com 25 amperes no regime AC3, esse trabalha no regime AC3, trabalha com 6 amperes, e esse que está representado na figura trabalha com 9 amperes. Isso significa que ele trabalha no regime
AC3. Agora nós temos o regime AC1, que eu tinha falado antes. Ou seja, AC1, AC corrente alternada. 1, cargas resistivas, exemplo, fornos. Então, é uma carga mais suave, é uma carga linear, é uma carga que não tem pico de corrente. Então, nesse caso, o contator suporta maior corrente. Por isso é que a gente chama corrente nominal de operação AC1. Nesse caso, um contator que trabalha com 6 amperes passa a trabalhar com 20 amperes. Um contator que trabalha com 9 amperes passa a trabalhar com 25 amperes. Um contator que trabalha com 18 amperes vai trabalhar com 32 e com 25 amperes trabalhar em 36. Então você não precisa aumentar o tamanho do contator. Na realidade, no regime AC3, o contator trabalha com uma determinada corrente e no regime AC1 ele suporta a maior corrente. Ok? Bom, agora aqui eu tenho o companheiro fiel do contator, que é o relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga, o nome já fala, é um dispositivo de proteção que tem condição de proteger os motores contra a falta de fase e de curto-circuito, ou seja, sobrecarga. Curto-circuito é para o fusível. Mas em caso de um falhar na sobrecarga, o fusível vai ser o responsável por isso. Então, ó, no caso do relé de sobrecarga, ele também tem seus contatos de carga, que vai ser acoplado no próprio contator. E também vai ter os seus contatos de saída para o motor, T1, T2 e T3, numerado como 2, 4 e 6. O modelo do contator, o modelo do relé de sobrecarga é LRE04. Significa que ele tem uma faixa de regulagem nessa parte aqui, ó. Mas antes disso, vamos verificar aqui, ó. Eu tenho aqui o botão de reset, tem aqui a faixa de corrente, ó. Essa faixa de corrente é importante. É dessa maneira que você compra um relé de sobrecarga. Esse, por exemplo, tem uma faixa de corrente de 0,4 amperes até 0,63. Então, existe para todas as faixas de corrente, você tem que, sempre que você for adquirir um relé de sobrecarga, para substituir o motor, você tem que saber a corrente nominal do motor e, consequentemente, determinar qual é a corrente de regulagem do relé de sobrecarga. Também possui o relé de sobrecarga o contato 9798, que é um contato normalmente aberto, NO, Normally Open. Qual que é a função dele? Sinalizar a operação por sobrecarga. Então, no caso de eu ter um alarme, ter uma lâmpada, eu utilizo o contato 9798 para fazer essa indicação. Ou seja, energizar uma lâmpada ou um alarme. Tenho também aqui, ó, o rearme manual e automático do relé de sobrecarga. Então aqui eu posso fazer ele com rearme automático ou rearme manual. Na realidade, o rearme automático depende, porque o relé pode ficar fazendo vários fechamentos indevidos, porque se o defeito ainda ocorrer, ele vai ficar armando e desarmando e vai chegar o quê? Ele vai morrer, ele não vai aguentar. Entendeu? Então, normalmente, a gente trabalha na operação manual, porque quando ocorre uma sobrecarga, o profissional eletricista pode fazer uma verificação de qual foi a causa dessa sobrecarga, porque uma falta de fase não retorna. Então, terá que ser feita uma intervenção técnica para poder fazer essa verificação. Temos aqui o botão de reset, que é para voltar o relé de sobrecarga à sua posição normal, e o botão de stop, que é um desligamento do contator através do próprio relé de sobrecarga. O contato 9596 é o contato que que é utilizado para alimentar a bobina, ou seja, está em série com a bobina do contator. Então, se ocorrer uma sobrecarga, esse contato vai abrir o circuito, desligando a bobina do contator e tirando o motor de funcionamento. Olha só o diagrama. Então, esse aqui é um diagrama básico, diagrama tradicional. Então, essa aqui é a partida tradicional, ou seja, ela utiliza fusíveis, contator, relé de sobrecarga. Então, nesse caso, esse meu diagrama de carga, eu tenho a rede de alimentação, 220 volts, trifásico, corrente alternada, 60 Hz. Tenho aqui fusíveis diametrais, ou seja, fusíveis diametrais são aqueles fusíveis que o diâmetro define a capacidade de corrente. Muita gente confunde o fusível diametral com o fusível
de marca de fabricante. E não é. Todos os fabricantes que têm fusível diametral, eles indicam que esse fusível tem a corrente em função do diâmetro do próprio fusível. Inclusive tem um parafuso de ajuste lá que não permite que você coloque um fusível maior. Aqui eu tenho a representação do fusível, aqui eu tenho a representação do relé de sobrecarga. Então, voltando aqui mais uma vez para frisar, fusível diametral, proteção contra curto-circuito. Ok? Tenho aqui o contator, que vai chavear o motor. Tenho aqui o relé de sobrecarga, que vai fazer a proteção contra a sobrecarga. A sobrecarga pode ser ocasionada por falta de fase ou por rotor travado. Bom, vamos ver agora aqui o diagrama de comando. Então, esse diagrama de comando é como faz com o contator operar, como fazer esse contator ligar. Então, aqui eu tenho uma partida direta, eu tenho os dois fusíveis de comando para proteger o contator, tá? Esse fusível, inclusive, é de capacidade menor. Eu tenho o contato do relé de sobrecarga, que é o 9596, que é aquele que eu falei que vai desligar o contator quando houver uma sobrecarga para proteger o motor. Tenho aqui o botão S0, que é um botão NC, normal e close, terminação 1 e 2, então é um contato fechado, que vai ser interrompido através de um toque, a gente pode desligar o circuito, e o botão S1, que é um contato aberto, que é um NO, terminação 3 e 4, que quando acionado vai fazer a ligação, ou seja, vai energizar a bobina do contator. E esse carinha aqui, que é o chamado contato de selo. A função dele é o quê? É a autoalimentação do contator. Então, quando você pressiona o botão uma vez, o contator recebe corrente na sua bobina, esse contato do próprio contator faz a autoalimentação dele, ou seja, ele fica ligado através desse contato e esse é o nome que a gente dá para ele, de selo ou de retenção. Aqui também eu tenho a sinalização. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas utilizam a iluminação de sinalização, a lâmpada sinalizadora, em paralelo com a bobina do contator. Mas tudo bem, isso não é muito legal não. Porque aqui, por exemplo, eu tenho aqui o contato NC do relé de sobrecarga, do contator, que vai indicar que essa lâmpada está acesa quando o contator estiver desligado. Então eu usei um contato NC. Esse contato está fechado quando o contator está desenergizado. Consequentemente, essa lâmpada está indicando que o motor está parado. Em seguida, eu tenho um contato normal e open, que é o contato que vai fechar quando o contator ligar. Então, vai indicar que a lâmpada está em funcionamento aqui, indicando que o motor está em funcionamento. O contator está energizado. E esse último aqui, seria o contato do relé de sobrecarga, aquele que eu falei anteriormente, que é o 97 e 98, que somente fecha o circuito quando ocorre uma sobrecarga. Então, essa lâmpada aqui que eu sinalizei como verde, por exemplo, ela indica, sobrecarga, motor desligado por sobrecarga. Beleza? Uma outra configuração que a gente tem aqui agora é o disjuntor motor. Esse disjuntor motor apresenta os contatos de carga, então tem lá o L1, L2, L3 e também tem os contatos de carga, que vai para o motor, T1, T2, T3. A diferença está aqui, ele apresenta o botão de stop, apresenta um botão de start, liga, desliga. Tem aqui a regulagem de corrente, que é a função de sobrecarga. E tem o teste de ligado e desligado. Então aqui é um teste I/O, Input-Output, que significa que a gente pode fazer o teste nesse disjuntor motor para verificar se ele está funcionando de acordo com as condições que ele está programado aqui. Então o interessante do disjuntor motor é que ele substitui o contator também. Então você pode utilizar apenas o disjuntor motor, que você já tem a condição de fazer um motor de partida direta. Aqui eu tenho um diagrama onde eu tenho o disjuntor motor,
eu tenho aqui a fonte de alimentação, a rede de alimentação, 220 trifásico 60 Hz. Tem aqui o símbolo do disjuntor motor, fazendo a proteção, a alavanca de acionamento, input-output, né, representado pela letra Q1, né, Q índice 1. Nesse caso eu tenho a proteção contra a sobrecarga e aqui eu tenho a proteção contra curto-circuito. Nesse caso eu tenho aqui o modelo desse contator, né, que é o LC25, que está atuando aqui para acionar o motor. Aqui eu tenho a minha proteção do comando, que no caso eu estou tendo um comando para poder atuar esse motor através da proteção do disjuntor motor. Então eu tenho o fusível F21 e F22, né, para fazer a proteção do contator, e o conjunto de botão desliga, botão liga e o contato de selo. Conforme foi falado, né, eu tenho aqui o contator, aqui eu tenho o disjuntor motor, a partida direta com o contator, atuando diretamente no motor. Esse motor aqui é um motor da Lander, então por isso é que tem 3 condutores aqui, ele está ligado na baixa velocidade. Então, ó, o que ocorre é o seguinte, ó, quando eu acionar aqui, ó, o botão de start, eu estou fazendo o comando diretamente pelo disjuntor motor. E o disjuntor motor está exercendo a proteção. Uma outra situação é essa tradicional aqui, ó. Então eu estou usando 3 fusíveis de carga, 2 fusíveis de comando para atuar nesse sistema. Observa o seguinte, eu estou com a lâmpada amarela energizada e com a lâmpada verde energizada. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, a lâmpada verde está indicando o motor parado e a lâmpada amarela está indicando o motor em sobrecarga. Por quê? Eu fiz a atuação do relé de sobrecarga aqui, ó, para mostrar com vocês que quando ele está atuado eu não consigo acionar o sistema. Então eu vou utilizar o botão verde, que é o botão de reset, para resetar o relé de sobrecarga, e agora eu estou fazendo o acionamento do motor através do contator. Então eu estou utilizando um conjunto de botões, eu tenho a lâmpada fazendo a sinalização, e aqui eu tenho o botão soco, que é o botão de emergência. Então o botão de emergência, que é o botão com trava, né, ele vai fazer a segurança de algumas máquinas, está sendo exigida pela NR12, né, para algumas máquinas. Então aqui, ó, essa seria a minha partida direta do motor. Então, voltando a completar, eu tenho aqui uma partida com disjuntor motor. Observa que a quantidade de acessórios é bem menor, a quantidade de fios é bem menor, né? E dependendo, vale a pena utilizar esse tipo de sistema. E aqui eu tenho a tradicional, 2 fusíveis de comando, 3 fusíveis de carga, contator. Observa o seguinte, esse contator está com o bloco auxiliar, porque eu precisei de contatos para poder fazer a sinalização, referente àquele diagrama que eu mostrei. Ok? Então é isso aí, pessoal. Está aqui mostrado a partida direta, né? Utilizei os contatores da Schneider, né, para poder fazer essa experiência, e é isso aí. Bom, meus amigos, conforme foi visto, eu apresentei para vocês a partida direta utilizando contator Schneider e disjuntor motor. Também utilizei a proteção tradicional de fusíveis e mostrei a importância de substituir, em muitos casos, o disjuntor motor pelo conjunto de fusíveis. Na descrição desse vídeo vocês podem acessar o link para obter melhores informações a respeito desse produto. Inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.